Mas que programinha mais sem fé. Vai orar, crente. É só pela graça. Boa noite, telepecadores. Obrigado. Ó, a fotografia ficou ótima, arrancou meu topete. Maravilha, brincadeira, viu? Estamos aqui com o Elton, Robinho, com o pastor Adriel, com vocês aí assistindo mais uma noite. Você que não quer ver a novela Babilônia, assiste nós. E nós já vamos começar com as notícias. Não, Elton, eu vou falar aqui das notícias do dia. Pastor, segura essa aqui, hein? Olha só. A Bíblia do Thales causa polêmica nas redes sociais. O cantor Thales Roberto gravou um vídeo no seu Facebook falando sobre a sua Bíblia, a Bíblia ID. Essa Bíblia, maravilhosa Bíblia, que você que não conhece vai conhecer agora, daqui a pouco o Elton vai colocar aí, ele diz o seguinte, ele acredita que esse exemplar, pastor, com sua história, tem história, a fotografia do Thales no início, aí tem história dele com o filho dele, tem história dele com a mulher dele, tem história dele com ele mesmo, história dele com Jesus. Aí lá pro final, tem a Bíblia, entendeu? E aí você sabe como é, né? Volta pra mim aqui, Elton. Essa Bíblia do Thales, maravilha. A Bíblia do Thales Roberto, se for do preço do cachê dele, só Bill Gates vai poder comprar, Abílio Diniz, né? E quem sabe o Ike Batista. E aí eu pergunto uma coisa para você que está assistindo em casa aí. Como que pode? O Thales Roberto, ele falou, pastor, que o povo não tem muito interesse na Bíblia, porque jovem gosta de música, gosta de louvor. Aí ele pôs as fotos dele, para o pessoal ler a Bíblia. Ou seja, é o Evangelho segundo o Thales. Você põe lá, o Thales, capítulo 5, versículo 22. Vamos para a próxima, Lagoinha. Essa aqui, pastor, olha, essa aqui... Lagoinha transforma boate em igreja. Se liga nas fotos. Olha lá aí, ó. Pra você não dizer que eu tô mentindo. Se liga. Troca aí, Elton. Jesus amado. A igreja Lagoinha Savassi, localizada na zona sul de Belo Horizonte, tem atraído um grande número de jovens, por ser uma igreja completamente diferente. A sede, que fica na Vila Gustavo, na sua estrutura, era uma boate e agora é igreja! Mas os caras não tiraram as coisas da boate. Continua lá o Globo, o DJ, o David Guetta deve ser o ministro de louvor lá. Jeová! Os pastores concordam com isso? Igreja, boate, continuar no mesmo estilo? Existem, assim, hoje alguns estilos diferentes, mas precisa ver o conteúdo, né? Pois é. Daqui a pouco eu vou apresentar o pastor. Ele não falou ainda. Calma aí. Super Pop. Olha só lá no Super Pop. Pastor, essa aí é demais, hein? A pastora disse que foi 15 vezes ao inferno e viu os pastores lá. Meu Deus. Olha a foto dela aí, ó. Quase preencheu a tela. Jesus. Olha aí, tela. A pastora Ionara Santo. Ela foi no Super Pop e disse, pastor, ter ido 15 vezes ao inferno e 7 vezes ao céu. Ou seja, foi mais para o inferno do que para o céu, né? Meu Deus. E Ionara explicou que logo quando se converteu, recebeu o chamado de ter alguns arrebatamentos. E ela disse que ela viu João Paulo II lá, Chico Xavier e alguns líderes evangélicos. Pastor, eu queria entender o seguinte, se ela foi lá e viu o pastor, será que também o pastor que estava indo lá estava sendo arrebatado e viu ela também? Como que explica essa troca aí, Robinho? Como que faz? A pastora foi pro inferno 15 vezes, velho. Volta pra mim aqui, ó. E assim nós começamos esse programa doido, Baía de Jesus, só pela graça, com a presença hoje do pastor. Ele é canela de fogo, já fiquei sabendo. Ele é aquele pastor que ele prega, a igreja cai o fogo. Pastor Adriel, paz, pastor. Samuel, pastor, bem a mão do pastor envolveu a minha mão aqui, eu já senti a unção de Deus. Obrigado, Elton, por esse corte maravilhoso. Eu costumo brincar com o pessoal e falar assim, a criança é meio desnutrida, né? Você pode ver, né? Pastor, você é pastor na Igreja Assembleia de Deus? Isso, na verdade eu sou evangelista, né? E aí, como nós pastoreamos a igreja, o pessoal chama a gente de pastor, mas sou evangelista, pastor evangelista. Pastor evangelista. Para quem não sabe, o pastor evangelista é aquele camarada que quando ele prega, o fogo cai, né? O pastor evangelista, o cara já sabe que ou ele vai sair de lá animado ou vai tomar uma chibatada. É isso? Porque o pastor evangelista tem um trabalho de exortar a igreja também, né? Mais para evangelizar do que exortar, né?
E quando começou o seu chamado, pastor? Na verdade, eu nasci num lar evangélico, aqui na região do Parque São Bernardo. Comecei aos 16 anos como líder de jovens. Depois fui liderar o trabalho de jovens em uma das nossas congregações de Jardim Petrone. E depois fui para o Templo Sede, fazer um trabalho com os jovens local. Depois assumi o trabalho geral de jovens, voltei a pastorear, né? E agora eu estou trabalhando com adolescente e crianças. É mesmo? E jovem dava trabalho nessa época aí que você... Jovem é uma bênção, né? Uma bênção. Eu tenho uma tese que os bateristas são os mais problemáticos. Baterista, o pessoal do louvor que toca e depois vai comer coxinha, começa o culto, ele toca, aí ele faz o show dele. Aí acaba a hora do show dele, ele desce para comer coxinha. Tinha isso na minha época, não sei se ainda tem na sua igreja. A gente já pega no pé da turma o seguinte, eu ouvi vocês cantando, tocando, agora eles vão me ouvir pregar. É isso mesmo, faz uma troca. Sai ninguém. Pastor, e o trabalho com crianças gerou alguns frutos que você até trouxe aqui pra gente, não é isso? Sim, na verdade, assim, quando o meu pastor presidente me chamou para fazer o trabalho, eu não sei se ele está assistindo, quero transmitir um abraço ao pastor Sérgio, pastor Tarcísio, toda a diretoria da igreja. Está comigo aqui o Eleandro, a Jéssica, né? Que faz um trabalho com a gente na parte de comunicação. Também faz parte nos ajuda na parte de comunicação do projeto. Toda a diretoria CEPADESB. Os jovens também que estão nos assistindo também da Mopadesb, tudo a CEPADESB, a Mopadesb, mistura a língua aí já. Amém. Né? Quando ele me chamou para trabalhar, eu falei, trabalhar com criança. E eu tinha todo um planejamento, toda uma diretriz já, isso minha, né? E aí Deus falou comigo fortemente, né? E eu assumi esse trabalho e tenho aprendido muito. Esse universo de ministério infantil, para mim, é novo. Então, eu estou aprendendo muito. E é o que precisa ser resgatado também, né? Porque, ultimamente, a criançada, né? O que tem se proposto para a molecada é meio pesado, né? Eu tenho um exemplo só para poder comentar contigo. Se você pegar na minha época, a Havaiana era coisa de pobre, sim ou não? A Havaiana era coisa de pobre. A Havaiana era coisa de pobre. Um dos maiores cases de sucesso da Alpargatas, quando ela transforma essa marca para uma classe A, classe B. Um outro exemplo também é o meu filho, de 3 anos. Ele prefere Dolly do que Coca. Por quê? O comercial, ele tem investido nesse público infantil. Porque a geração Coca-Cola, para você colocar na cabeça, é difícil. Então, para eles, dólar era coisa de pobre. Mas, assim, ela cresceu muito, né? Mas o que eu quero tirar disso como exemplo é o seguinte: se essas empresas conseguem ter case de sucesso pelos marketing que eles possuem para poder ter captação de cliente, aumentar o market share, participação no mercado, da mesma forma, tudo que passa na mídia tem atingido as nossas crianças e nossos adolescentes. Existe um outro efeito também no sentido espiritual. E o trabalho que você tem desenvolvido, essa revista é do... Na verdade, sim, a gente tem procurado fazer um trabalho de comunicação para poder influenciar os pais e as lideranças. Ainda tem muito aquela questão de que as crianças são o futuro da igreja, então às vezes não há um investimento. E a ideia é sensibilizar. Essa revista aí, ela trata os diáconos que batem nas crianças, os de bigode? Olha, eu já assisti esse programa. Eu apanhei muito de diácono da Madureira lá em São Caetano, Jeová. Rapaz. Agora não, os diáconos é tudo gente boa. Na minha época tinha um diácono que era irmão Chiquinho. Aliás, num dos seus quadros, o que eu quero abençoar é o irmão Chiquinho. É o irmão Chiquinho? Porque ele puxou muito sua orelha, não? Não, eu dei muito trabalho pro irmão Chiquinho na igreja. Você tem cara mesmo, pastor, que você deu trabalho na igreja. Sua mãe é do Repleplé? Minha mãe é do Circo de Araçá. É? Aliás, Samuel, preciso parabenizá-la, hoje é aniversário dela. É mesmo? Como é o nome dela? Geni. Irmã Geni, ora por nós, pelo amor de Deus. Nós estamos precisando, viu? Ora pelo Elton também e pelo Robinho, que tá lá dentro, lá, ó. Por favor, o Robinho quer casar. Opa, eu tenho umas crentes para apresentar para ele. O Robinho quer casar, ele falou que é uma crente, uma varoa. Esse dia eu tava na igreja e o cara falou assim para mim: varão, eu me senti magro e alto quando ele me chamou de varão. Eu sou gordo e baixa. Pastor, mas voltando aqui ao trabalho. Então é um trabalho direcionado para os líderes.
Nós procuramos fazer um trabalho de comunicação para atingir a liderança e os pais. Então nós temos um trabalho que ele é voltado para a liderança e também os adultos e os obreiros, né? Porque é muito difícil. O campo ele é muito grande e é difícil você fazer um trabalho, ter uma agenda com as crianças. Mas mesmo assim a gente faz alguns trabalhos. E como que o líder, o pastor, alguém que está nos assistindo pode acessar ou ter acesso a... Nós temos o link também, né? Na internet para o pessoal acessar. Na verdade, sim, o Eliandro está reformulando para a gente o site, mas tem o Facebook, a CEPADESB, o pessoal pode acessar lá. Acessa tem todas aí, as nossas imagens lá. Amém. Pastor, agora vamos falar um pouco de você, porque a gente já falou do seu trabalho aí, eu vi aí os bonecos. O que criança deve dar de chute na canela dos bonecos? Apesar de que, assim, trabalhando hoje com o Ministério Infantil... eu não tenho essa habilidade de contar histórias bíblicas para criar esse público. Adolescente me identifico mais. Mas eu fui contar uma história bíblica numa igreja, em Diadema, por sinal, e... Rapaz, não foi legal. Fui contar a história da dracma perdida. Fui tentar jogar as moedas lá tipo num cesto. As crianças veio tudo em cima para pegar a moeda. E quase causou acidente. Ô, pastor, falei, deixa. Esses dias meu filho me fez uma pergunta. Rapaz, eu fiquei meia hora. Eu fui buscar tudo que era livro de teologia, não teve jeito. Ele perguntou assim, pai, por que Deus é homem e não mulher? Como que você vai explicar isso para a criança? De gênero. Filho, não, ele é espírito, ele não é homem nem mulher. Não, mas por que fala que ele é homem? Aí eu fiquei meio perdido. Pastor, aqui, ó, quem quiser entrar em contato com a gente, ó, programa só pela graça@gmail.com. O Leandro é um obreiro lá em São Caetano, gente finíssima, ele tá mandando um abraço pro pastor e tá dizendo assim, eu quero ouvir o Chure Me Cantas. Olha, ele é batista tradicional, mas você tá vendo que ele já tá mudando. Mandou um abraço para você e que Deus te abençoe. Obrigado. Pastor, me diga uma coisa, aqui em Santo André há trabalho também ou o seu foco é só... Na verdade, quando eu estava pastoreando aqui no Sítio dos Vianas, nós abrimos 2 trabalhos, mas tem mais igrejas aqui em Santo André. João Ramalho, Cidade de São Jorge, Jardim Cristiano e Ciprestes, né, tem igrejas. E também eu tenho um trabalho secular aqui, que eu dou aula de administração aqui agora tudo em Anguera, né? Na antiga UniABC. Na aula de administração, pastor. Por isso que eu vi. Quando ele falou assim, o share da empresa, market share, participação no mercado, você vê que o cara executivo é CEO, rapaz. CEO da Assembleia de Deus. Nada. Amém. E é pastor, professor, é empresário também? Isso. Não, eu trabalho hoje há 18 anos numa empresa na área de meio ambiente, sustentabilidade. É mesmo? Faz projetos para o meio ambiente? Meio ambiente, segurança do trabalho. Pastor é casado? Casado, tenho 3 filhos, uma benção. É mesmo? Isabelle, Isadora e Adriel Luiz. Qual a idade das bênçãos? A Isabelle 11, agora não posso errar porque eles vão ver o programa, né? Não pode errar, pastor. 11, a Isadora 9 e o Adriel fazer 3 anos. Adriel Júnior. Adriel Esse daí vai ser conferencista, ele vai ser evangelista, apóstolo, Pronto. porque até lá a igreja pode ser que já tenha um apóstolo na Assembleia de Deus. Bispo também. Bispo. Esse aí vai dar trabalho, viu? Todos os vai títulos. pregar na televisão, pode esperar. Não é não, pastor? Você estava falando sobre filho, né? Achei interessante que a gente faz o culto doméstico em casa. Faz? E aí, assim, a Isadora ativa, vou pregar. E aí, a mensagem é com você hoje. E aí, essa eu não aguentei. Ela começou, porque Davi, ele era menor do que Golias, e o que ele tinha na mão ele jogou. A Bíblia é assim, se você é pequeno e não aguenta com o que é maior que você, o que está na mão você joga, pode jogar. E para explicar para ela que não era bem assim. É quase uma black block. É uma irmãzinha black block. Que quando ela joga, velho. Não, mas você joga. A Havaiana não era um chinelo de pobre. A Havaiana era um produto para educar as crianças. Minha mãe, rapaz, minha mãe nordestina, já apanhei. Jeová, a mãe tem uns trejeitos, né? Quando ela mordia a língua, assim, dobrava a língua, rapaz, ela tinha um alvo certeiro da Havaiana, cara. E a Havaiana fazia curvas, e pegava bem na terra. Não errava. Não errava uma. Pastor Adora, também é do Repleplé, viu? Grande pastor Adora. Ô, pastor, me diga uma coisa. Quando você como evangelista, e vai numa igreja, ultimamente, né,
Porque a gente trabalha com o evangelho e fala, porque Deus tem a palavra desse ano, tem falado muito disso. O que tem sido o alvo das pregações, principalmente as suas pregações nas igrejas? O alvo da mensagem, evangelho, boas novas, sempre é almas. Sim, mas às vezes tem um tema de exortação que olha, Deus está falando, Deus está chamando nesse sentido e tal. Tem alguma coisa que ultimamente o pastor tem pregado mais, ou pela família, ou até mesmo por essa questão das crianças? O que eu tenho sempre ministrado, bem nessa parte que você está falando, que diz respeito à exortação, existem as formas de a gente ministrar a palavra. Toda vez que você usa a palavra, a verdade, com graça, o pessoal recebe bem. Eu tenho procurado falar muito sobre essa questão de intimidade, mostrar essa visão de reino, né? Inclusive, domingo agora, nós estamos lá na Rua Mediterrâneo 680, uma mensagem estilo estudo mesmo, né? Tem todo apostilado, e o título e o tema desse ano é De Volta ao Cenáculo. E a ideia é trazer mesmo. A pergunta sua no começo, lá falando sobre essa questão dessa mistura, é um pouco meio complicada, mais ou menos assim. O sal, quando você utiliza na comida ou na água, ele desaparece. Certo? É verdade. Quando ele desaparece, ele exerce o seu efeito, não é, de trazer o sabor. Eu acho que a igreja precisa desaparecer pela questão egocêntrica, né? Mas quando ela desaparece no mundo comum é meio complicado, né? Pastor, eu vou ter que fazer aqui, o Robinho falou, chama o break, eu quase, Robinho, põe aí, qual que é aí o break que eu tenho que falar? Põe o do meu amigo Ailton Lima aí, põe aí, Logos Gráfica. Bote aí. Obrigado. Olha, se você precisar... pastor, você também. Eu sei que você já é cliente lá da Logos Gráfica. Você meu amigo. Panfleto, flyer, folder, qualquer apresentação, impressão em papel de alta qualidade, você liga lá, 4977-1777. Aí você vai falar com o Ailton. O Ailton tem o meu coração duro para fazer negócio. Então você fala lá com o filho do Ailton. Entendeu? Eu quero falar com o Guilherme, aí o Guilherme dá desconto. O Ailton também é o coração duro. E eu quero falar da Farmais também. A Farmais em Mauá, que se você tiver algum problema tá com dor de cabeça, ou o pastor falou muito alto durante a pregação, o baterista socou o braço lá, você vai, Jesus. As irmãs reclamam dos bateristas, coitado. Desce o braço lá, depois fala, meu Deus, esses meninos tocam muito alto. Liga lá, 4309-8808, entrega na sua casa, 4309-8808. Obrigado, viu, Robinho, eu chamei o break. Pastor, voltando aqui, vamos entrar no tema polêmico? Vamos falar sobre os pregadores hoje. Meu Deus. Os grandes... Pregador não, também tem uns cantores que tá cobrando lá o caro, hein? Esses dias aí eu fui ver o show do Thales, é caro, hein? 70 milha. Você falou bem, né? Show, né? É show, né? Pois é. Sobre essa questão, assim, é um pouco meio complicado. Eu vou te falar por quê. Eu tenho um pastor presidente hoje que ele preza muito por isso. Esse negócio, por exemplo, o pessoal chegou, coloca de pé porque o homem chegou, ele não gosta disso. E eu tenho aprendido muito com isso, né? O pessoal me convidou para poder pregar em um evento, e é um pregador X, não pode falar nome aqui não, né? Se você quiser falar, ué. E um pregador X, isso na sexta, e eu ficava para o sábado. O rapaz me perguntou, o pregador ele cobrou tanto e quanto você vai cobrar? Eu falei, eu não cobro para pregar. Como assim você não cobra para pregar? Você não tem um cachê? Você não tem um valor já estipulado? Então, assim, algumas cabeças, algumas mentalidades, o pregador ele é chique, ele é importante pelo valor que ele cobra. Nunca mais ele me ligou. Se não cobrasse, se tivesse cobrado, talvez você estaria pregando lá todo dia. Não, é o valor. Então, esse é bom pregador, ele cobra R$3.000, esse é bom. Faz descer fogo do céu e tudo. Então, E o falar de graça, a gente fala aqui só pela graça, mas eu acho isso interessante, pastor. Jesus veio, deixou um evangelho lindo, maravilhoso, as boas novas, de graça. Sim. Não cobrou nada, nadinha. Hoje os caras cobram 70 mil para cantar aquilo que Jesus deixou de graça. Como que pode um negócio desse? Eu me lembro que na época que eu era pivete, os caras queriam crucificar o Bates da Nascimento, que cobrava R$4.000. Os caras hoje estão cobrando 70 mil! Evoluiu. Interessante. Calma aí, pastor, antes. O mercado gospel caiu 9% na bolsa essa semana, viu?
alguns especialistas, como o Robinho, que trabalha lá no sistema de crédito, diz que pode ser que a cotação aumente para 12. Pode falar, pastor. Cara, já pensou você tabelar a mensagem? É assim, teve batismos com o Espírito Santo, salvação, aumenta 10% lá do cachê. Jesus. Como é que você vai justificar essas... É assim, tudo que você faz para Deus é registrado. Então eu acredito que muitas pessoas estão recebendo salário. O que eu acho justo? Por exemplo, pega uma pessoa que ele anda bastante, ele está desenvolvendo um trabalho em vários locais, eu acho que no mínimo cobrir o custo. Né? Por exemplo, eu se eu for pagar a gasolina do meu bolso, meus filhos não comem, eu sempre estou em vários lugares. Né? Acho que Mas isso daí é uma coisa de praxe na igreja, né? Aquele que é abençoador, porque meu pai é pastor, tal, minha mãe também, quando tinha um pregador que vinha, automaticamente ele, pastor, olha, a gente vai te abençoar, a gasolina, ele vai comer, sei lá. Abençoa, uma oferta de... Agora, tabelar o valor, né? Não, meio complicado. Esse assunto, ele é um dos assuntos que dá para ser explorado aqui, tem muita coisa para poder tratar. Mas tem lugares que eu pago para pregar. Eu lembro que eu fui pregar num lugar, estou pagando até hoje. É mesmo? Jesus. Esses dias nós chamamos o Marco Feliciano. Mas no bom sentido, tá? Por exemplo, acabei a mensagem, um senhor me procurou e disse assim, eu não tenho lugar para ficar, não tenho família, o senhor falou sobre graça, falou sobre reino, o que eu faço? Falei, isso aqui ajuda, me procura à noite. Porque tem muita gente aproveitador, por adição. Aliás, eu quero falar depois, se dá tempo, sobre o Instituto CRE. E aí nós caminhamos esse senhor, ele foi para um hotel, e até hoje, assim, a gente está arcando com alguns custos, mas graças a Deus vai entrar em comunhão, já está arrumando serviço. Amém. Né? E o trabalho de reino, né? Trabalho de reino. Você falou de custo, esses dias a gente chamou o Marco Feliciano e falou, você cobra os custos aí. Foi qualquer, foi uma chapinha, R$500 no Jaça, 3 escovas progressivas, arrancar a sobrancelha. Sabe que aquele cabelo dele já deu o que falar. Já, né? Para os conservadores, principalmente assembleianos. E quando ele usava aqueles paletó arroxeado, porque quando você começa o ministério é isso, não tem esses negócios do Dalina, é aquele paletó meio arroxeado e tal, com aquela gravata da mesma cor, marrom, tudo marrom, né? Sapato todo desenhado. Falava mal de quem usava gel, né? Agora, rapaz... Temos aqui um telespectadores, nós vamos falar do CRE, mas antes, qual a sua opinião sobre os evangélicos na política? Quem se destaca e quem não é de confiança? Olha só, eu acho assim... Eu não tenho uma visão fechada quanto à questão política, não dá para fugir. Só que assim, o problema é que o Brasil, em termos de corrupção, ele... Campeão, top. Campeão. E a questão política, ela está atrelada à economia. Pode ver que nós temos problema lá na Petrobras, nós estamos tendo problema na economia. E assim, eu acho que os evangélicos ainda não estão fazendo a diferença como deveria fazer. Os nossos representantes. Tem alguns que a gente procura se informar, saber, mas... temos muito o que fazer em termos de representatividade. E não dá também para você colocar nomes e fazer um julgamento? Porque às vezes você põe o nome e depois o cara faz uma bobagem, às vezes você dá uma crítica e o cara é sério, né? Não dá para você, porque você não tem um acompanhamento diário. Eu acho que tem coisas que a gente vê que não tem, que a igreja acha que não tem que se meter, né, na política, e eu acho que tem coisas que a política ajuda. Quantos minutos nós temos aí? 3 minutos. Vocês estão desviando isso aí. Pastor, pode beber água, viu? Eu já orei, transformou em vinho, vamos sair bêbado aqui. Pastor, fala sobre o projeto CRE. Sim, o Instituto CRE ele é um projeto que hoje ele trabalha com drogadição, que é o Centro de Recuperação Evangélica e Restauração. O pessoal que tem problema na família com drogadição, eu queria depois deixar o contato, nos procurar. Pode passar aí, pastor. Eu tenho aqui o telefone 97-331-6242. Eu vou repetir. 97-331-6242. Hoje nós atendemos as pessoas que têm problema com drogadição. Drogadição é qualquer pessoa... O alcoolismo... sogra, né? não. Sogra não dá para mandar falar. Fala isso não, minha sogra tá ouvindo, ela é uma benção. A minha também. E a gente hoje está enfrentando problema com drogas na igreja, viu, Samuel? É verdade. Hoje o pessoal na igreja, meninada nova, tem experimentado e a gente tem enfrentado situações dessa natureza. Eu sei muito bem, pastor. Na minha igreja tem gente que ouve até calypso. Você tem... As drogas estão entrando, viu? Na igreja tem gente que ouve até... Qual é o nome dele lá? O Salgadinho.
O pastor é diretor do... Sou voluntário. É? E casa de recuperação não é fácil, hein? Não, não é fácil. Meu Deus do céu, tem que ter chamado, viu? Tem que ter chamado, não é fácil. Aí, ó, se você tem problema na sua família, procura o pastor Adriel, tem o Facebook dele também, Adriel Batista. Sim. Procure lá, ele vai saber te encaminhar, vai te dar as orientações necessárias. Não é coisa fácil, eu passei isso na minha família, tive irmão assim também. E nós estamos terminando, pastor, você falou que vai abençoar o diácono que você deu muito trabalho. Como é o nome dele mesmo? Seu irmão Chiquinho. Ele tinha bigode? Não tinha bigode. Batia a palma no ritmo? Devia dar muito trabalho. Batia a palma no ritmo? Batia. Então não era diácono, era presbítero. E quem o senhor vai... Eu te abençoo e eu te repreendo. Quem o senhor vai repreender? Fica à vontade. Rapaz, para repreender pessoas assim... Não precisa ser pessoa, não, sistema. Na verdade, vamos falar de sistema. Eu estou muito preocupado com essa lei aí, a PL que está no Senado, sobre a questão da terceirização de trabalhos fins. Né? Sim. A gente, com certeza, teremos uma regressão. Tudo que nós conquistamos aí lá pelo sistema de proteção social do trabalhador, a gente tem a tendência de perder daqui para frente devido a essa flexibilização do trabalho. Né? O pastor repreendendo aí, 513... É 510 ou 513, deputado? Aumentou 3 ou eu estou falando bobagem? É 500 alguma coisa dos deputados. Olha, quantos minutos nós temos? Acabou? Pastor, você viu como foi rápido? Voou o tempo. Voou. Eu quero agradecer, pastor, de coração. Como é o nome dos rapazes? Leandro, Jéssica. Jéssica e Leandro, que cuidam da parte de comunicação dessa ACEPADESP, a revista do pastor aqui que cuida de crianças. Depois entra no site, deixa eu ver se tem o site aqui. Não tem o site aqui. Tem aí o site? acepadesp.com.br. Parece que se não for... Falou em mim, velho. Acepadesp de Cantas da Bastreia. Vai lá no Facebook que tem. Você fala com a Jéssica, com o Leandro. Para de dar tchau pra mim, Elton. Pô, você pegou 3 minutos do meu programa, agora quer que eu vá embora? Semana que vem ela tá de volta, pastor. Obrigado. Ore por nós. Estaremos orando, Samuel, com um abraço. Boa noite a todos. Tchau! Só